Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Como os eventos literários contribuem para a formação leitora do professor e, consequentemente, para o trabalho com a literatura na escola. No programa de hoje, nossas convidadas vão falar sobre o professor leitor e formador de leitores. São nossas convidadas a professora do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Jonê Baião, a secretária-geral da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Elizabeth Serra, e a diretora-geral da Biblioteca Barca dos Livros em Santa Catarina, Tânia Piacentini. E você também pode participar do Salto. É só ligar para 0800 21 6689. O nosso fax é 0, código da operadora 21 2232 3271. E o e-mail salto@mec.gov.br. Nessa reportagem, vamos acompanhar o trabalho do professor Tiago de Souza, que apresenta um conto de Machado de Assis à turma de alfabetização. O texto escolhido foi um apólogo que apresenta o diálogo entre uma agulha e uma linha. Localizado no centro de Paraty, o Colégio Estadual Engenheiro Mário Moura Brasil do Amaral, o SEMBRA, é um dos mais tradicionais da cidade. E é na turma de alfabetização que o professor Tiago de Souza, que é ex-aluno da escola, revela histórias e personagens de Machado de Assis, como num passe de mágica. Tem a história mesmo? Deixa eu ver. Tem a história. Olha a história que tem dentro da casa do Zé hoje. A agulha e a linha. Muito bem. Então eu usei do recurso da casa do Zé, que é uma casa que eu utilizo para estar trabalhando com ele durante toda a semana. Então eu ilustrei a imagem através de figuras e também trazendo os próprios elementos personagem, a agulha e a linha. Para fazer a turma entrar no clima do texto, o professor utilizou alguns objetos e contou a história para os alunos. Era uma vez uma agulha que falou para um novelo de linha: por que você está com este ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa? Deixe-me, senhora. Que a deixe o quê? Falarei sempre que lhe der na cabeça. Que cabeça que você tem? A agulha não tem cabeça, você não é alfinete. O maior desafio é a linguagem que Machado de Assis utiliza, porque até mesmo para nós, já formados, às vezes temos que recorrer ao recurso do dicionário. Então, minha maior dificuldade foi estar correndo atrás do dicionário, transcrevendo essas palavras, ou seja, trazendo o significado das palavras para passar de uma outra forma para as crianças. A história da agulha e a linha é uma história do Machado de Assis que ele fez num livro. Era uma vez, a agulha e a linha ficavam brigando toda hora e toda hora. Não paravam de brigar. Elas ficavam discutindo. Aí chegou a costureira. A costureira pegou a agulha e a linha e foi costurar o vestido. Além do trabalho com o texto Um Apólogo, a turma construiu um painel contando fases da vida de Machado de Assis. Nós dividimos, como em classe de alfabetização tem que ser tudo bem sintetizado, então nós dividimos a história de Machado de Assis em 4 etapas, na qual tem a primeira, onde Machado de Assis nasceu, na segunda parte, quando ele se entristece, onde sua mãe e sua irmã acontece o falecimento, na terceira parte, quando seu pai casa-se e ele tem que vender doce para ajudar a madrasta, e no final, quando ele publica o seu primeiro romance, Ressurreição, que acho que foi um dos melhores momentos, mais felizes para ele. Ele é um moço que nasceu no Morro do Livramento, lá no Rio de Janeiro. Ele nasceu no Morro do Livramento. Aí logo depois, a irmã dele e a mãe dele morreu. Aí depois o pai dele que casou novamente. O compromisso do professor com a leitura é estimular o aluno a cada dia mais ler, fazendo com isso, utilizando um recurso que é o livro. Então, mostrando para o aluno que ele tem que ficar familiarizado, o livro tem que ser a alma. Como corpo, alma e espírito, ele deve ser a alma do ser humano, mostrando isso para o aluno, dando um incentivo à leitura.
começando o Salto para o Futuro de hoje. Eu gostaria de agradecer as nossas convidadas pela presença aqui no nosso estúdio. Bom, já já a gente vai comentar a atividade do professor Tiago de Souza, lá de Paraty, porque antes eu gostaria de ouvir das três, começando pela Jonê, como é que você se tornou uma leitora, Jonê? Você comenta, inclusive, descreve essa história no texto que consta do boletim que os professores receberam. Mas conte aqui pra gente, como é que você virou uma leitora? No texto eu comento um pouco da minha trajetória desde a descoberta do próprio processo de alfabetização. No texto eu comento quando eu me vi lendo um jornal, né, para toda a família, lendo em voz alta. E minha mãe conta isso, né? Quer dizer, eu menos lembro mais pela história oral que minha mãe me narra, né? Diz minha mãe que quando eu peguei a manchete, ao invés de ler cadáveres, eu li cadaveres. E virou piada, todo mundo riu. Mas, quer dizer, como eu mesma comento no texto, o mais importante era a paixão, né, de se descobrir leitora e comentar e apresentar isso para a família. Na verdade, toda a minha trajetória, como eu comento aqui no texto, vem de uma família de 10 irmãos em que todo mundo estudava, né? Então, assim, como eu comento, a gente morava numa casa em que tínhamos menos espaço para os brinquedos e para os objetos domésticos do que para os livros. Então, assim, dividíamos camas, armários, mas tinha que ter espaço para o livro. O livro fazia parte ali. E que livro era esse, né? Tínhamos os livros didáticos que os irmãos mais velhos passavam para os mais novos e tínhamos outros livros que recebíamos, né, de doação de primos, tios. Então, eu sempre tive muito... O livro estava muito ali. E a gente experimentava, vivia com esse contato. E um irmão contagiava o outro, né? Chegou uma idade, está no texto também, já na adolescência, 13, 14 anos, que eu e uma irmã disputávamos quem estava lendo mais livros, né? Então, eu entrando no curso normal e ela no antigo, ensino médio, né? Então, ela vinha com as literaturas mais técnicas, né? Sei lá, como Karl Marx, os livros mais revolucionadores, né? E eu com a literatura infanto-juvenil, descobrindo no curso normal a literatura infanto-juvenil. Então, eu levava até ela a Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga, outra. Então, assim, e as duas testando e trocando literaturas e fazendo um ranking de quem tinha lido mais até aquela idade, né? E assim foi indo, né? O processo de me apaixonar pela leitura. E aí depois entrei para o curso de letras, né? Aí toda a paixão se torna oficial, se torna acadêmica, né? Mas antes dessa paixão oficial. acadêmica, oficial, né, de professora, eu acho que tem esse contato de dentro de casa. E como eu comento, né, de pais semi-analfabetos, né? Meu pai feirante, quer dizer, essas histórias que a gente vê de tantos brasileiros, que não é exclusiva minha, né, de tantos outros, mas que a gente pode acreditar, né, que nas famílias mais simples, né, também o livro está lá como objeto dividindo o espaço com os utensílios, né, com o cotidiano. Acho que é isso. Beth Serra também, como você se tornou uma leitora? Eu acho que foi uma coisa um pouco meio natural, né? Quer dizer, e isso, hoje em dia, quando a gente comenta, quer dizer, quando se estuda, a gente sabe a importância da família, a importância da escola, né? E num país como o nosso, isso é um privilégio quando você tem essa oportunidade de ter contato na família, na escola, com o ambiente da cultura escrita. Então, isso aconteceu muito naturalmente na minha vida, né, com algumas marcas, um avô que chegava uma vez por mês, talvez, e adorava contar histórias de Faraó, né, e aí eu viajava. E a marca muito forte dos 10 anos ganhar a coleção de Lobato. Assim, isso assim, foi assim, meu pai me entregou assim, de uma forma muito solene, né? Fez um discurso, sentou do meu lado e eu tenho essa coleção até hoje. E aí, bom, aí partilhava a leitura com os amigos, lia junto, lia sozinha, né? E depois o marido leitor, namorado leitor, quer dizer, a coisa da leitura muito natural. Pra você ter ideia, eu ganhei de presente, porque, claro, eu casei muito cedo, casei com 17 anos, né? Então, ganhei de presente de casamento do meu marido a coleção de Eça de Queiroz. Então, foi uma coisa assim que, sabe, e aí quando fiz o ano de casado, ganhei Jorge Amado. Então, a coisa é um privilégio desse país, né? É essa a nossa batalha para que esse seja um direito de todos. Você citou que todos têm, eu ouso dizer que nem todos têm essa oportunidade de ter livro, a grande maioria não tem oportunidade de ter livros em casa, né? E é isso que a gente batalha, para que se não tem em casa, que hajam bibliotecas, né, públicas, bibliotecas nas escolas, porque este é um direito
de qualquer criança que nasce. Pode até não ser leitora, pode até não gostar, mas ela tem que passar pela oportunidade e decidir se vai ler pouco, se vai ler muito. E essa minha história foi uma história muito, muito gostosa. Tânia, agora a sua vez de contar a sua história. Olha, eu fui criada numa família onde o meu pai comprava coleções completas de Monteiro Lobato e também as histórias em quadrinhos de adultos e de crianças. E a única regra que tinha na minha casa, no interior, não tinha televisão, não tinha livro didático ainda na escola. Eu sou da geração que veio antes do livro didático. Mas em casa todas as revistas circulavam, todos os livros circulavam e a gente tinha uma regra, só não podia levar para a mesa. Na hora do almoço ou da janta, uma revistinha ou um livro. E também uma família grande, nós somos 7 irmãos, criados 6 juntos, e sempre a gente trocava essas leituras e tudo mais, assim como meu pai também nos levava para o cinema, para shows. Meu pai foi um ativista cultural muito cedo numa cidadezinha do interior, fazia rádio. Então isso tudo levou a gente à leitura e cada um de nós foi escolhendo que tipo de livro. Esses dias eu me peguei vendo que eu tinha irmãos que foram todos ver cinema, ver o dos Anéis, o Senhor dos Anéis. Eu disse, mas eu não li. Eles disseram, mas nós lemos, tinha em casa. Então, cada um foi pegando mais ou menos um caminho. Depois eu fiz normal, como professora também, e letras numa época em que cada um dos nossos professores nos incentivava a formar a nossa própria biblioteca. Foi uma coisa também que a gente foi herdando de casa e depois fazendo a sua biblioteca. Eu sou de antes do Xerox. Graças a Deus. Bom, agora vamos falar, a gente já viu aí um pouquinho do papel da família e do professor na formação de leitores. E certamente a gente vai se aprofundar nessas duas vertentes ao longo do programa. Agora vamos falar da experiência que a gente viu do professor Tiago de Souza, de Paraty, Joné. Ele trabalhando com Machado de Assis numa turma de alfabetização. No programa de ontem, a gente discutiu um pouco desse trabalho com as obras de Machado de Assis, que muitas vezes são consideradas densas demais, até herméticas em alguns casos. Quais são os critérios, quais são os cuidados que o professor deve ter ao propor, por exemplo, ali a leitura de um apólogo numa turma de alfabetização, como fez o professor Tiago de Souza? A gente nota, por exemplo, eu como leigo, noto que ele se empenhou e investiu bastante numa forma toda especial de contar aquela história para a meninada, né? Me chamou a atenção também isso, né, como professora alfabetizadora, a escolha do Tiago, né, do texto que ele levou. Quando a gente fala, ele levou Machado de Assis, mas na verdade ele escolhe um conto de Machado que se apropria, que as crianças conseguem recontar, né? Ele traz o apólogo, a história da agulha e da linha, e ele dramatiza, ele mesmo diz na fala dele, né, o cuidado que ele teve com a linguagem, o cuidado com a questão da linha de tempo, né, da vida machadiana, como ele sintetizou, como ele didatizou, né, a historiografia de Machado em 4 blocos. E ele mesmo diz, né, por serem crianças pequenas, tinha um objetivo de fazer uma síntese, né, que aproximasse as crianças. E as crianças diziam, né, as questões que mais tocaram a ela, né, a morte da mãe. Quer dizer, Machado nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Quer dizer, há toda uma identidade, uma aproximação das crianças com a vida de Machado e com a obra. Quer dizer, eu acho que o Tiago foi muito feliz na escolha dele. No meu texto também eu comento da minha experiência com o texto A Cartomante, também através de dramatização, numa antiga 5ª série, né, atual 6º ano. Então, assim, eu também tinha 10, 11 anos, quer dizer, tem que saber as escolhas que se vão fazer para as idades, né, e como fazer a discussão da temática. Acho que nesse caso o professor tem mesmo que ser um sério mediador, né, para dar conta. E um pesquisador também, né, Beth? Porque como a Joné lembrou, o Tiago fala na reportagem que ele, por exemplo, foi até o dicionário para pensar numa linguagem mais próxima daquele público ali, né? Olha, eu acho que eu parabenizo o esforço dele, porque isso né, nossos professores batalham como podem e isso a gente tem que valorizar. Mas eu discordo de levar para uma classe de alfabetização o apólogo. E talvez até levar o livro. Eu defendo muito a falta do livro, a falta do texto. E quando ele adapta, né, e vai buscar no dicionário palavras semelhantes, ele está, na verdade, recriando e mexendo no texto do Lobato. Quer dizer, uma das coisas...
é a fixação. Então, no fundo, quer dizer, até porque o próprio Lobato, você não vai ler para criança pequena, você vai, na verdade, fazer para crianças mais velhas e vai ler o texto, né? No Lobato também. Lobato, né? Por isso que eu fiz a confusão. E acho que e do fundo apólogo, a gente conhece algumas publicações, né? 2 pelo menos, né? Você conhece também, porque pela Fundação a gente recebe os livros e seleciona, que tem ilustrações belíssimas. Então, ele acreditar, e aí quando eu digo ele, eu não digo ele, né? O Tiago, eu digo todos os professores, quer dizer, acreditarem na força do texto, acreditar que aquele texto tem uma força e que essa leitura com o livro na mão é a identidade maior que ele pode estar levando como testemunho. A Tatiana Belin, que sempre conta que quando ela fazia com o marido, né, o sítio, que a imagem, uma vez eles fizeram lá uma pesquisa, que a imagem que mais ficou marcada foi tirar o livro da estante e abrir o livro. Então, essa cultura do livro na mão, do texto escrito, é esta que a gente tem que investir. E o professor, como mediador, tem que ser o primeiro a acreditar nisso. Eu acredito que isso dá muito mais uma proximidade com o texto escrito do que você recontar. Tem que acreditar. E no caso do Apolo, você tem livros com a ilustração do Robson e do Nelson Cruz, que são belíssimas, né? E que permitem essa coisa lúdica, mantendo a beleza do texto do Machado e mostrando o livro, dando então fazendo acontecer essa convivência da criança com o livro. No vídeo a gente não consegue saber se ele mostrou o texto ou não, né? Então acho importante o que a Beth ressalta, né? Porque assim, o livro tem que estar. Ele tem que estar presente, ele é a fonte, né? A gente não pode sair recontando sem ter o contato com a própria linguagem, né? Como você, por mais que ele possa adequar, eu acho que algumas vezes a gente usa mesmo desse recurso, né? De fazer uma adequação, mas tem que ter o original. Acho que o contato com mesmo que seja diferentes edições, né? Mas que a gente tenha... Parece até que ele teve contato antes, né? Ele teve, mas não sabemos se ele levou foi essa vivência. De qualquer maneira, eu acho que a questão é acreditar que o texto do Machado, lido, né, pelo livro para as crianças, tem uma forma de tocar. Tem uma propriedade que vai chegar diferentemente conforme a idade. Da idade, isso com certeza. No próximo bloco, vamos acompanhar atividades artísticas que fizeram a alegria do público da Flipinha. Salto para o Futuro volta já. Oficinas de ilustração, contação de histórias e um show de música. O público da Flipinha teve contato com diversas linguagens artísticas, atividades que promovem a interação entre artistas e espectadores e divertem os participantes. Veja na reportagem. Uma história para ver e ouvir. Assim, a escritora Eva Furnari apresenta ao público da Flipinha um conto em que um menino tenta oferecer um presente à professora, com a ajuda de uma fada bem atrapalhada. Apareceu lá uma maçã em cima da mesa, no lugar do tênis. O menino ficou super espantado. Nossa, uma maçã, ela sabe mesmo fazer magia. E ficou super contente. Só que quando ele se aproximou para pegar a maçã, vocês não acreditam, ó. Ele sentiu o cheirinho, a maçã estava com chulé, vocês acreditam? Eu imaginei que, como o espaço é aberto, tem um público misto, tem adulto e tem criança, a melhor solução seria contar uma história. Então eu contei uma história que eu já conto mais ou menos há 3 anos, que eu fui desenvolvendo, fazendo desenho e contando a história. E como é uma lousa branca que dá para apagar, eu uso uma luva preta e vou apagando e vou mudando a expressão conforme o momento da história. Então fica uma coisa meio mágica, assim. Recursos que encantam e inspiram as crianças. Eva Furnari destaca o papel das imagens em publicações destinadas aos pequenos leitores.
O livro infantil ele tem uma característica que a ilustração está sempre presente. Por quê? Porque a criança domina essa leitura da linguagem visual, digamos assim. A imagem do livro, ela nada mais é do que uma repetição de todos os códigos que a gente tem na realidade, né? Ela reflete, então, as emoções, as situações. E é por meio de imagens que o ilustrador e cartunista Spaca revela ao público curiosidades sobre a arte de desenhar. Tema que mexe com a curiosidade da garotada. Porque você desenha, em vez de você desenhar certinho, você desenha meio engraçado. E lá vai Spaca registrar Daniel de diferentes formas. Primeiro, por meio de um desenho. Em seguida, pela caricatura. Depois de Daniel, foi a vez de Spaca desenhar a pequena Clara. O que você achou do seu desenho? Muito bonito. Você achou que o seu desenho ficou parecido com você? Ficou bem. Poxa, por isso que ele desenha tão bem, porque ficou muito parecido. Quando surgiu a pergunta o que é caricatura, eu falei, ora bola, vamos fazer uma caricatura e aí convidar a criança. Isso não tinha me ocorrido. Muito interessante a oficina. É um encanto, as crianças ficaram hipnotizadas pela habilidade dele, né? A programação da Flipinha também abriu espaço para a música. O cantor e compositor Paulo Bi reuniu a obra de dois grandes nomes da música brasileira no mesmo show, Pixinguinha e Braguinha. Ô balancê, balancê, quero dançar com você. Entra na roda, morena pra ver. O balancê, balancê. Braguinha e Pixinguinha são dois compositores assim que expressam muito a musicalidade carioca e o humor carioca. Então acho que assim, a integração se dá através desses dois compositores com a obra do Machado de Assis, que é um reflexo assim também de como é a cidade, como foi a cidade do Rio de Janeiro, como era no século XIX, no século XX. Alegria da plateia, felicidade de quem apresenta sua arte na Flipinha. Para eles, o contato com um público tão especial é inspirador. É um evento maravilhoso que tem, assim, para mim é muito interessante, não só porque tem quando eu faço um espetáculo, por exemplo, falando do Braguinha, eu trago as crianças e trago os adultos e trago os mais velhos. Para mim, como autor, já é uma experiência fantástica. Você escreve num relativo isolamento. Você faz a história em quadrinhos sem o leitor perto, e aqui você está cara a cara. É sempre maravilhoso. Essa é a própria Flip, a Flipinha, né? A gente cria um ambiente, né, só de literatura, é uma coisa fantástica. Tânia, a gente viu aí na reportagem a Flipinha realmente animada, beça, né, com música, ilustração, contação de histórias, quer dizer, uma integração de linguagens aí diversas. De que forma que essa integração de linguagens também contribui para a formação de leitores? Olha, desde que parta do livro, da ilustração ou do texto literário ali contida, essa relação é muito rica. E há vários exemplos no Salão Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que a Fundação Nacional faz, por exemplo, há vários convidados com os ilustradores, igual a própria Eva esteve presente em vários desses. São 3 ilustradores que conversam com as crianças e vão desenhando, e eles conversando sobre o papel da ilustração no livro. Há também outras formas, por exemplo, a gente faz várias atividades lá na Biblioteca Barca dos Livros, por exemplo, leia o conto e veja o filme. Por exemplo, há um conto, foi de um conto que foi filmado no Rio Grande do Sul, que havia ganho o prêmio lá de Gramado, do Festival de Gramado. Por sorte, o diretor passou por Florianópolis. A gente o convidou, ele trouxe o filme, nós lemos o conto antes para todas as pessoas que estavam presentes, era uma atividade à noite, 8 horas da noite, e lemos o conto. Depois ele deu o filme dele e nós discutimos durante muito tempo as duas linguagens, fiel, não fiel, a diferença que há entre a linguagem literária narrativa e a linguagem do cinema. Domingo que vem, por exemplo, Ilo Krugli estará lá na Barca dos Livros com o Grupo Vento Forte para conversar com adultos, porque ele está fazendo uma turnê com a peça e vai depois também conversar com alunos de teatro, com professores.
Então, essas linguagens têm muito a ver e se está no livro, mostra o livro, sempre é um impulso, é sempre um incentivo à leitura. A Tânia ainda deu uma dica para quem está em Santa Catarina, já tem programação para o domingo. Domingo, agora. às 8 da noite. Agora... Em Florianópolis, né? Porque não é tão grande assim, não dá para toda Santa Catarina. Pois é. Beth, foi um prazer ouvi-las aqui no início, dizendo como é que vocês se tornaram leitoras. E eu fiquei pensando um pouco na minha trajetória também. Eu me tornei leitor ouvindo as histórias que a minha mãe contava para mim. Minha mãe, aliás, Dona Ismênia, que deve estar me assistindo, me contava histórias e me ensinou também a ler e a escrever. Eu acho, além de muito bonito, poder dizer que foi a minha própria mãe que me alfabetizou, me deu esse presente, essa herança que eu não vou deixar nunca para o resto da vida. Também descobri no programa de ontem que há um papel fundamental das mulheres, um papel feminino, na formação de novos leitores no Brasil. Um dado da pesquisa Retratos do Brasil, feita pelo Instituto do Livro. Como é que a gente pode entender, como é que a gente pode explicar, na verdade, esse papel fundamental desempenhado pelas mulheres na formação de leitores? Tem a ver, acho que a função da mulher como mãe, né, e como professora, que na verdade reina, né, como professora, os professores é um espanto, até o Tiago, né, diz, poxa, um professor homem dando alfabetização, quer dizer, professor de alfabetização. E também, a pesquisa também aponta que as mulheres leem mais romances, né, e ficção do que os homens, né? E essa pesquisa ela é importante, ela vem muito tempo depois de uma outra pesquisa que a Câmara Brasileira do Livro fez, ela é feita também pelos editores, e ela amplia até a pesquisa no sentido de pegar crianças de 5 anos, pega várias faixas etárias e traz esse dado de que as mulheres leem mais, que não é uma coisa nova, já é uma coisa que a gente sabe que historicamente, né, as figuras, inclusive das mulheres lendo, ficção, né, tem essa divisão um pouco. Então, o papel da mulher, e aí é mais importante até a função da mãe que está próxima, muito mais do que o pai em geral, e da professora, que tem muito mais professora do que professora, eu acho que é isso mesmo, né? Que as mulheres têm um papel importante, como também tem algumas coisas, como por exemplo a questão do feminismo, né? Do machismo, quer dizer, tem toda a discussão de que as mulheres também reforçam o papel da dependência. Então, a gente tem aí uma responsabilidade muito grande que nos delegaram e a gente tem que assumir. Mas os pais têm que também ser responsáveis por isso. Eu acho que os pais, os avós, os tios, né? Essa é uma tarefa de todos os adultos. Acho que todos temos que entender que sem leitura, sem a condição de desenvolver a habilidade de ler, nós ficamos excluídos, né? Nós acabamos de chegar de um congresso na Dinamarca sobre literatura infantil e juvenil, e onde a gente, como eu dizia hoje, escrevendo um e-mail para alguém, quer dizer, nesse momento você se sente um pouco mais amparado, porque a gente vai para a nossa realidade e às vezes é um certo desespero, né? Acho que as políticas têm que se traduzir em dinheiro para a compra de livros, para a biblioteca, para a formação de professores leitores. Isso é muito difícil, a gente já mudou, mas falta muito. Aí a gente chega e vê que essa é uma problemática, enfim, com níveis diferentes, de pelo menos 74 países que tivemos juntos, né? E agravado, claro, com países como os nossos e piores, a África estava lá, e você vê como é que também a leitura possibilita, e a literatura, no caso, que o nosso foco é literatura também, o entendimento e a paz, né? Então, me vem agora à mente, assim, uma palestina vestida, né, como tal, e vivendo no Canadá, mas falando, né, da liberdade que tem que se ter e como a literatura permite isso. Então, eu acho que é uma responsabilidade de todos os adultos, homens e mulheres, em que idade for, que a gente tem que fazer essa criançada e jovem gostar de ler. E aí, Johnny, tem um ponto que é crucial, que é papel da família e o papel da escola. Muitas vezes a escola espera que a família ajude mais nessa formação de leitores. E, por vezes, também muitas, a família acha que não, a escola que tem que fazer isso, formar leitor não é comigo, é lá com a professora. Como é que o professor que é empenhado nessa formação de leitores, como é que o professor se posiciona diante dessa questão? Eu acho que como professora, a escola é um lugar privilegiado e tem de arcar mesmo com essa função de ensino de leitura e de literatura. A gente não pode esquecer disso. A escola é um lugar privilegiado e todos os investimentos, todos os esforços têm de vir para equipar, né, nossas bibliotecas, nossas salas de leituras com bons livros, com livros de qualidade, porque é ali que as crianças têm acesso. Ainda que, como eu disse, há muitas famílias, né, como o Beth também comentou,
muitas não, algumas famílias que têm livros em casa e que usam isso como recurso mesmo, né? Quer dizer, alimentam, mesmo que esses livros, mesmo aí entendo, né? Ainda sejam livros didáticos, os livros que foram doados, que levaram da escola e eles estão lá fazendo seus acervos. Mas, assim, a gente sabe que a grande realidade que a gente tem é da falta mesmo desse material, desse incentivo pela família. E aí tem que ser papel da escola, tem que ser papel do professor, desde as mais tenras idades, né, da educação infantil adiante, de formar esse leitor. E aí, como eu comento no meu texto, eu acredito que o professor tem que ser leitor para que ele forme leitor. E ele tem que ser leitor também da produção do aluno. Né? A gente, quer dizer, leitura e escrita caminhando na escola lado a lado, né? Quer dizer, formarmos leitores e escritores autônomos, né? Que sejam autores de seus próprios textos, de suas próprias leituras, e que para que isso aconteça o professor tem que permitir, tem que ter esse espaço, né? Ele tem que conseguir ler o texto do aluno menos como aquele que corrige e que vai em busca de erro, e mais como aquele que vê autoria, que vê estilo, que vê produtividade, né? Autoria, especialmente no texto do aluno. Então, acho que é essa a preocupação. Fico feliz de estar ouvindo a Joanê aqui, porque a Joanê foi minha professora na universidade e eu sei que ela realmente leu algumas coisas que eu escrevi. Deve ter lido muita bobagem, mas enfim, sei que pelo menos ela leu certamente. Bom, nós recebemos aqui, Tânia, um e-mail da Ciseni Narciso. Ela é professora do NTE de Anápolis, em Goiás. Ela parabeniza pela série. Ciseni, que bom que vocês aí de Anápolis estão gostando. A gente conta com vocês ao longo da semana toda. Ela diz que, na verdade, é necessário que se sensibilize os professores da educação, principalmente para a importância da leitura. Só através de professores leitores que gostam de ler mesmo, que gostem de ler, que conseguiremos formar leitores. Nas escolas, a tarefa de leitura, de levar o aluno a ler, ainda é responsabilidade exclusiva do professor de língua portuguesa, diz a Ciseni. Para que os alunos sejam leitores, para que leiam com prazer, é necessário que a escola seja leitora, onde todos ou quase todos possam ler. Ela pede que você comente a afirmação apontando caminhos para que não só o professor de língua portuguesa leia, e sim todos os outros. Senão, diz ela, é continuar dando murro em ponta de faca. Exatamente. Eu concordo plenamente com ela e digo que, na verdade, eu sinto a necessidade de começarmos a pleitear a inclusão da leitura de literatura nos currículos de formação de professores de pré-escola, de primeiro ao nono ano, nos cursos de pedagogia. Diferentes licenciaturas. Nas diferentes licenciaturas. O professor de português, historicamente, é esse responsável, mas não é verdade. Todo professor tem que ser um leitor literário. Por quê? Porque a leitura literária, o texto literário é aquele que é comum a todos nós. A ficção não é propriedade de quem faz letras ou de quem faz isso. A ficção, na ficção, na poesia, é um bem cultural, porque todo mundo não tem o dever não de ler, tem o direito de ler, tem o direito de usufruir. Então, eu acho que temos que começar para vencer essa barreira, que na escola todos leiam, temos que começar lá na formação, atacar agora a formação dos professores de todas as disciplinas, de todas as licenciaturas, para que eu fique espantada. Por exemplo, esses dias foram lá na Biblioteca Barca dos Livros, alunos de pedagogia, e a maioria se confessou não conhecer as Mil e Uma Noites, não ter ouvido falar nas Mil e Uma Noites. E aí tem uma coisa que a escola tem a sua biblioteca, tem a sua sala de leitura, mas há também um outro papel que tem que ser mais ampliado, que é o das bibliotecas de bairro, das bibliotecas municipais, das bibliotecas comunitárias. Porque realmente de 2 a 6 anos a criança é capaz de entender o que é o livro, o que é a leitura, entender o código e saber para que serve. Se ela se apropria aí do conceito de leitura e se ela é levada nessa fase a gostar de ler, a alfabetização ocorre muito mais facilmente e o fracasso escolar diminui totalmente. Mas tem que incluir também o exemplo de levar essa criança a uma escola, a uma biblioteca, aliás, onde ela possa levar livros para casa. É mais um elemento agregador, é a leitura como prática social. Aquela que não ocorre só na sala de aula ou só na escola. Porque senão, quando acaba a vida escolar, acaba o leitor.
Beth, aí quando a gente fala em formação de novos leitores, muitas vezes a gente está falando ali do menino, da menina pequenininhos, na idade da sala da turma do professor Tiago, que a gente mostrou no início do programa. E a Tânia diz, por exemplo, traz um dado novo que é realmente parte da nossa realidade, infelizmente. Adultos e jovens que não têm o hábito, muitas vezes, e não têm o gosto pela leitura. Ainda assim, é possível formar esses adultos, esses jovens como leitores? O professor que estiver nos assistindo agora, que lá não gosta muito de ler, não tem tempo para ler, acha difícil, ele pode vir a se tornar um leitor ainda? Eu acredito piamente nisso, porque se eu não acreditasse, eu acho que eu perdi a esperança. Né? E a gente tem comprovações disso. Né? Nós temos um projeto, me lembrei agora, um projeto chamado Bibliotecas Comunitárias Ler é Preciso, que é apoiado pelo Instituto da Cultura, a Companhia Suzano, e a gente coloca bibliotecas em lugares bem distantes, não são muitas bibliotecas, são poucas, porque eles têm o compromisso que nós temos com a qualidade, então o importante é fazer devagar, não é chegar a botar estante livro embora, é fazer curso, é chegar junto à comunidade e tem se revelado coisas inacreditáveis de pessoas que já não estavam, quer dizer, que não tinham a prática da leitura e que se descobrem, né, e descobrem esse mundo que é fascinante, como ela disse, quer dizer, que a ficção não tem idade nem professor disso ou daquilo. Então eu acredito nisso e professor, você que ainda não se despertou, quer dizer, não houve ainda alguém que te tocasse, né, oportunidade, vá em frente, inclusive livro de literatura para criança pequena, realmente nós temos coisas belíssimas. E você falando em formação de professores, eu acho que uma das coisas mais graves no nosso país, e que país nenhum tem, é Monteiro Lobato. Exatamente. Né? Então, quando você se depara, qual é a nossa realidade? O professor em formação, ele não leu Lobato. Sabe quem é? Né? É a minha preocupação com a questão do Machado de Assis, um pouco é isso, quer dizer, sabe quem é, sabe do Sítio, sabe da Emília, sabe do Saci, mas não leu Lobato. Então, na formação de professores, a gente pleiteia que deveria estar uma cadeira permanente durante os 3 anos e agora 4 de formação de professores, de ler Lobato, porque o professor que leu Lobato, ele sabe fazer o trabalho. O trabalho, Okay. exatamente. Depois do intervalo, a gente vai continuar o debate sobre o professor leitor e formador de leitores. Daqui a pouco a gente volta com Salto para o Futuro. Ao longo do ano, as escolas de Paraty e de regiões próximas da cidade preparam apresentações especiais para crianças e adultos que lotam a tenda principal da Flipinha. Uma festa que também ganhou o mar com uma regata comemorativa do evento. Vamos conferir. No último ensaio, antes da apresentação na Flipinha, o diretor passa as instruções finais. As estrelas do espetáculo, alunos do curso de formação para o magistério, uma turma animada que começa a se preparar bem antes da festa. O aluno do curso normal, ele participa de todo o processo da Flipinha. Não só o momento dos 3 ou 4 dias da Flipinha, mas esse momento de construção da Flipinha. Enquanto evento, o aluno participa durante o ano. O grupo prepara a encenação de 4 contos infantis, além de coreografias especiais. A gente confeccionou as próprias roupas, material reciclado, as blusas assim, das meninas foram caixas de leite, do vovô foi capim. Foi assim, exigiu muito procurar música, essas coisas assim. Como a gente esse ano está trabalhando na escola a questão da reciclagem, a gente aliou essas duas coisas. Buscar a participação do curso normal dentro da Flip, com uma apresentação de teatro, e trabalhar essa questão do movimento, tendo a reciclagem como base para a construção, tanto de figurino como cenário. No palco, os futuros professores se transformam em atores. Entre os contos infantis selecionados, a turma apresentou a história de Shrek, o ogro que encantou adultos e crianças no cinema. Era uma vez uma linda princesa, mas havia um terrível feitiço sobre ela, que só poderia ser quebrado pelo beijo do amor verdadeiro.
ela foi trancafiada num castelo guardado por um terrível dragão que cuspia fogo. No palco da Flipinha, agora é a vez dos alunos da Escola Municipal José Carlos Porto, da comunidade de Taquari, zona rural de Paraty. Depois de meses de ensaio, a turma apresenta ao público um espetáculo de dança inspirado em histórias infantis. Em que história eu vou é eu, que a menina, né, que desesperada procura um livro, porque a professora manda ela escolher um livro para fazer sua redação para a escola, e eu desesperada procuro um livro, que nisso eu vejo várias, Menino Maluquinho, a Cuca, Branca de Neve, Madame Mônica, o Pluft. A ideia foi o seguinte, a gente queria trabalhar escritores infantis, independente de quem viria a Flip ou não. Então nós, desde o início do ano, a gente já tinha tido a ideia e começou a desenvolver. Durante os preparativos para o espetáculo, os alunos pesquisaram as histórias e os personagens apresentados no palco da Flipinha. Eles, para se prepararem, para vir para apresentar, eles têm todo um processo de leitura antes. E cada um quer saber um pouquinho a respeito de quem eles vão estar apresentando. E durante as oficinas é muito trabalhado em cima dos textos. Do palco para o mar, alunos da Escola Náutica de Paraty preparam os barcos para a regata comemorativa da Flipinha. A gente foi convidado há 3 anos atrás, quando a gente fez a primeira, para participar de uma gincana que havia entre as escolas. E a regata era uma das modalidades da gincana. Foi tão um sucesso que aí no outro ano a gente se desvencilhou da gincana e tivemos a regata como um evento dentro da Flipinha. E a relação do Instituto com a Flipinha só vem melhorando. Eles mandam livros que têm relação com a coisa do mar para os meninos. O desafio de se lançar ao mar mexe com a imaginação dos participantes da regata. Eu tenho uma paixão muito grande pelo mar, tal, essa coisa, eu tenho uma conexão muito forte com o mar. Então acho que a vela é o esporte que define mais e também é a sensação de liberdade que traz a gente. É uma atividade muito lúdica a vela, né? E isso desperta nas crianças muitos sonhos, assim como os livros, que é a ocasião da festa para se falar dos livros. Eu acho que a vela traz também uma imaginação muito grande, te dá uma liberdade de imaginar que você pode ir mundo afora. Joaninha, nós vimos ali o Shrek na Flipinha que os meninos viram lá, uma representação, e aí tem a ver com esse universo que está além da literatura e tem a ver com a pergunta que foi enviada pela Priscila Custódio de Souza Ferreira, do Polo de Tecnologia Educacional de Queimados, aqui no estado do Rio. Priscila, obrigado pela participação. Ela quer saber se é certo incentivar a criança a ler gibi, porque em alguns casos, segundo ela, a grafia encontrada se apresenta fora dos padrões ortográficos brasileiros. Como é que devemos proceder nesse caso? Priscila, primeiramente a gente tem que lembrar que é espaço da escola, é espaço da formação do leitor, a diversidade de tipos de texto. A gente tem que trabalhar com toda a variedade que a gente pode, que a gente tem... E a gente deve buscar outros, né, não só os que estão mais próximos. E a literatura, o quadrinhos, né, faz parte de uma literatura que a gente tem, que é da nossa realidade, né, da nossa cultura. E é interessante, sim, trabalhar essa literatura em sala de aula, discutir as diferenças de linguagem, né, como a Tânia comentou num bloco anterior. Os quadrinhos têm a especificidade da linguagem não verbal, de toda a questão. Tem toda uma literatura própria para trabalhar o quadrinho, para entender os códigos da linguagem de quadrinhos. Então, acho que isso também tem que ser trabalhado. Quanto à diversidade linguística, essa é uma questão que a gente também não pode esquecer. Ela está no quadrinhos porque está na nossa pluralidade de linguagem brasileira, né? O Brasil, ele não tem uma língua, a gente tem uma variedade linguística. E esconder isso é cruel com a própria realidade da língua. Maurício de Souza, por exemplo, quando ele escolhe o personagem Chico Bento e traz torna isso tão cultural, tão personagem nosso, né? Todo mundo é da nossa cultura e a gente conhece o Chico Bento, ele representa bem uma identidade brasileira, né? Uma das identidades brasileiras, da variedade linguística. Então a gente não pode negar isso. É até uma oportunidade para a gente trabalhar e discutir isso também em sala de aula, comparar os falares, comparar as diferentes linguagens. Então, não deve ser afastado, tem que estar, tem que fazer parte, tem que ser motivo de reflexão, motivo de discussão, motivo de debate.
e não esquecer, volto a dizer, as pluralidades que a gente tem que ter. Um dos outros comentários que a gente fez aqui na mesa, e que eu acho que é importante a gente lembrar, é a possibilidade da leitura partilhada, né? O que eu estou chamando de leitura partilhada, não só no sentido que a gente conhece, mas eu leio um texto e vou comentar com a outra pessoa e comento, e a gente nisso vai fazendo uma cadeia de leituras, instigando para novas leituras. Então, é interessante ver isso com as crianças, né? Como a gente comentava no intervalo, a própria divulgação hoje das literaturas de mangás, né? Que são as revistas em quadrinhos que a gente... uma modificação, né? Uma outra forma de quadrinhos, né? Como os mangás aí estão. E assim, você vê as crianças todas trocando essas revistas, discutindo, fazendo desenho dos personagens. Eu tenho alunos hoje no 9º ano em que eles adoram fazer esses desenhos, né? E eles conhecem todos os personagens de Naruto e tal. Então, assim, eu vejo isso passando de mão em mão, tanto os desenhos dos alunos, que aí é uma forma de linguagem que eles trazem, né? Quanto a própria troca de revistas. Então, assim, eu acho que isso tem que ser estimulado. Vamos trocar as revistas de mangás, vamos trocar os quadrinhos, vamos trocar os livros que estão na biblioteca, que estão nas bibliotecas comunitárias, como falou Tânia, como falou Beth. Então, assim, é a gente divulgar essa possibilidade de troca, de troca de informações, trocas de tipos de textos e trocas de literaturas. Né? Certo, Beth. A Cressiana de Melo, que é do teleposto telecursista da telesala do Sesc em Crato, no Ceará. Obrigado, Cressiana, pela participação. Ela enviou um e-mail e pergunta como aproveitar melhor a leitura de mundo dita por Paulo Freire, que as crianças já trazem consigo ali no início do período de formação de leitores. Oi, Cressiana. Um abraço aí para Crato, que eu conheço. Eu estive lá há muitos anos atrás. Essa frase do Paulo Freire, né, a leitura de mundo precede a leitura da palavra, ela tem que ser lida num contexto e não solta. Muitos tomam isso para dizer, bom, é mais importante a fala do que o texto escrito. Não é isso que ele quis dizer, não é à toa que todo o trabalho do Paulo Freire foi no sentido do aluno passar a dominar a cultura escrita. Né? Então, o que ele quis dizer com isso é que cada um que chega tem uma experiência, né, tem uma história e que ela deve ser ouvida, porque a escola, ainda mais naquela época, não se escutava o outro, não se dava o espaço para que o outro falasse. Né? Mas a cultura escrita, ela é fundamental, quer dizer, e principalmente a literatura que a gente tem batalhado aqui nesse momento, quer dizer, dito com muita força, porque esse texto que o Machado faz, que o Lobato faz, ele não é uma coisa, ele não foi feita com estalar de dedos, ele é o resultado de muito esforço, de muita leitura e que, evidentemente, tem uma maneira especial de ser passada, de ser lida, e é isso que a gente tem que valorizar. Então, a leitura de mundo não tem nada de oposição à leitura escrita. A gente tem ouvido muito, né, alguma confusão em relação a isso, dizendo, bom, a oralidade, é isso que ele quis valorizar. Eu cito um exemplo que são os escritores indígenas de literatura para crianças, que a gente tem tido a oportunidade de fazer um seminário, já houve o 5º seminário, e que é assim a expressão maior disso, quer dizer, a cultura indígena é uma cultura oral. No entanto, os indígenas, um grupo deles, percebeu que eles poderiam fazer com que a cultura deles fosse mais conhecida, se tornasse permanente, fazendo livros para crianças, e eu brinco sempre, digo, a gente não apoia o movimento de vocês, não é porque vocês são índios, é porque vocês fazem literatura e fazem muito bem feita. Né? Então, essa cultura que tem uma tradição da oralidade, se traduz num texto escrito, né? ela vem dizer, olha, é sim importante ler e dominar esse código. Bom, o programa de hoje já está quase chegando ao final e é hora de começar a ouvir as considerações finais das nossas convidadas. Tânia, por favor, queria começar te ouvindo. Quais são os seus destaques? Olha, eu acredito que o livro de literatura, a leitura, tem que se tornar uma coisa permanente na vida de cada um. E é por isso que a gente tem lá na biblioteca várias atividades, não chamamos de evento, como sair de barco. É uma atividade mensal. Um dia vai talvez sair uma barca dos livros diariamente. É a nossa segunda fase do nosso projeto. Mas cada dia numa biblioteca, ou cada dia, é uma atividade como as crianças que vão lá nas terças-feiras e que depois, no fim de semana, trazem os pais, vão com os professores e depois trazem os pais para se tornarem todos leitores cadastrados na biblioteca. Ora é uma criança que lê para outra criança, ora é um adulto que lê para uma criança.
é não fazer da literatura uma atividade onde a gente vai para ver um autor. O autor é muito bem-vindo na escola, é muito bem-vindo na biblioteca, no momento em que todos leram o livro dele, ou com 4 ou 5 leitores leram, e conversam com ele sobre aquela obra. Para ele é um momento de muita alegria, de muita recreação, e para todos nós também. Tornar a literatura uma coisa que acontece cotidianamente em nossas vidas. Rapidamente, você também tinha um site que você queria passar da Barca. Eu acho que para ajudar a todos, eu gostaria que entrassem professores de todos os níveis no site www.dobrasdaleitura.com, que é uma revista eletrônica de literatura infanto-juvenil. Ok, Tânia, obrigado pela participação. Jonê, por favor, suas considerações finais. É um convite a todos os professores, né, do Brasil, de todos os níveis de ensino, a nos tornarmos cada vez mais leitores e, de fato, formadores de leitores. Acho que a prática da leitura, como falou Tânia, tem que ser uma prática cotidiana, assim como falar, comer, beber, conversar, também ler. E cada vez mais trocarmos as leituras. É um dos papos que mais nos agrada no dia a dia, conversar sobre literatura. Indicar um livro, trocar livro, fazer da prática de ir à biblioteca uma prática entre amigos, né? Eu tenho esse livro, leia, vamos ver, troque comigo. Então, que a gente possa estimular isso cada vez mais em nossas salas de aulas, nas nossas práticas cotidianas, na educação de nossas filhas e filhos e no dia a dia. Acho que é essa a nossa dica. A gente ainda tem um tempinho, Jonê, eu fico pensando talvez naquele professor que está nos assistindo agora e que reclame da falta de tempo para isso. Professor que trabalha de manhã, trabalha à tarde, às vezes trabalha à noite, aí fica te ouvindo, fica seduzido com o convite. O que você diria a esse professor? Eu não vou dizer para ele o que eu digo para os meus alunos em sala de aula. Eu brinco com meus alunos que não sei para que a gente dorme de meia-noite às 6. Meia-noite às 6 é tempo de ler, é tempo de estudar, é tempo de vida, né? Então, se só nos resta meia-noite às 6, vamos ler de meia-noite às 6. Mas para que vocês não fiquem entusiasmados a não dormir, né? Não é um convite à insônia, vamos ler um pouquinho antes, vamos levar o livro para a cama, vamos levar o livro com nossos filhos e ler junto com eles, ler com o marido, como comentou Beth, né? Com o namorado. Tem que ser amante do livro, amante no bom sentido da palavra, né? Vamos amar juntos e vamos amar o livro. Ok, né? Jonê. Amar a leitura. Obrigado pela participação. Beth, por favor, suas considerações finais. Eu vou na linha que você traçou, né, e vou fazer uma sugestão. Quer dizer, hoje em dia as escolas brasileiras, sem dúvida nenhuma, têm livros bons. Nos últimos 10 anos, a compra de livros, seja pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais, tem bons livros. Então, vocês podem fazer uma certa subvenção e propor que uma das reuniões do mês seja com os livros da biblioteca. Então, vocês peguem esses livros, leiam e partilhem isso. Esse é o ponto de partida para ser um bom professor. Não tem bom professor se ele não conhece literatura. Então, usem a questão do tempo, usem esse espaço, né? Usem esse espaço da escola, reivindiquem isso como direito e como base para que vocês possam fazer um planejamento bem feito, para que possa estar dando a matéria direito. Sem literatura não tem jeito. E, para terminar, eu queria deixar também o nosso site, www.fnlij.org.br, e lá vocês poderão encontrar a lista de livros premiados ao longo desses 30 e tantos anos e conhecer um pouquinho do evento da Fundação, que é o Salão do Livro para Crianças, onde a gente, durante 12 dias, só lê e só lê. Tá ótimo, é bom demais. Verdade. Obrigado, Beth, pela participação. Obrigada a você. Termina aqui o Salto para o Futuro de hoje, o segundo da série Eventos Literários e Formação do Leitor. Participaram do programa Jonê Baião, professora do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Educação, Elizabeth Serra, secretária-geral da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e Tânia Piacentini, diretora-geral da Biblioteca Barca dos Livros, em Santa Catarina. Muito obrigado pela presença de vocês e a todos vocês aí que nos ajudaram a fazer o Salto para o Futuro de hoje. Quer saber mais sobre o tema do programa? Então vá ao nosso site. Lá você pode expressar suas opiniões e trocar experiências, além de ter acesso aos textos das séries, a entrevistas com educadores e também aos temas das próximas edições do Salto. Visite www.tvbrasil.org.br/salto. No programa de amanhã, vamos falar sobre o impacto dos eventos literários na comunidade e na escola. A gente se vê amanhã. Tchau!